pouquinho do padrão Bridge para vocês. Tá? Bridge é ponte, né? Então, qual que é a ideia aqui, né? A gente vai desacoplar uma abstração da sua implementação, tá? De forma com que a gente possa variar as duas de forma independente. Olha, isso aqui serve para a gente ter duas hierarquias de classe e elas conseguirem evoluir de uma forma independente. Eu vou mostrar na imagem para vocês. Deixa eu só ver aqui, ó, vamos falar dos motivos antes, né? Então, a gente quer evitar um vínculo permanente entre a abstração e sua implementação e separar os objetos das suas partes. Tá? Então, uma situação de proliferação de classes separa a hierarquia diferente de cada classe. A gente já teve um outro padrão que era a proliferação de classes também, que era o decorator. Mas essa aqui é um pouquinho diferente. Tá? Ó, qual é a estrutura do bridge, né? Então, aqui você tem que reparar na estrutura do bridge que a gente tem dois lados aqui, tá? Vou pegar a canetinha aqui. Caneta. Ó, você tem dois lados aqui, vou dar uma rabiscada. Eu tenho um lado da abstração, que é esse cara aqui, ó. Isso aqui é uma hierarquia de abstrações, tá? Então, eu tenho aqui a abstração e uma abstração mais refinada, ou seja, subclasses aqui da abstração. E eu vou ter uma outra hierarquia, que é a desse lado aqui, que é uma hierarquia de implementação. São as classes que implementam a hierarquia abstrata. Esses caras aqui são abstratos, tá? Tá vendo o itálico aqui? E aí o que liga uma com a outra é essa agregação aqui, que é o bridge, tá? Isso aqui é o bridge. Isso aqui é a ponte que liga uma hierarquia de classes com outra hierarquia de classes, tá? Como é que funciona, né? Se a gente tem uma operação abstrata aqui nessa classe, tá? A gente vai simplesmente usar o bridge para chamar a operação concreta, a implementação dessa operação, tá? Esse cara aqui, ó, tá vendo? Tá reparando que ele aqui em cima também é abstrato, ó? Esse cara aqui é abstrato. Então, a implementação, tá? Você está fazendo a ligação. Tem uma classe abstrata com um método concreto que diz use o bridge para você ir para o outro lado da hierarquia, e aí do outro lado da hierarquia tem um método abstrato que você implementa ele nas classes concretas. Tá? Então, essa aqui é a estrutura. Você, através do bridge, você passa a implementação dessa operação para o outro lado e deixa que isso seja tratado na outra hierarquia. Por que isso aqui é interessante, né? Ó, aqui é o exemplo de proliferação de classes, tá? Então, imagina que você tem aqui uma hierarquia, que é uma hierarquia, tem uma classe abstrata aqui, o window, e aí você tem dois estilos de interface, né? É uma X window e outra PM window. Esse exemplo já foi usado em outros padrões do Goff. Do outro lado aqui, ó, você, quando quer colocar, por exemplo, crescer essa hierarquia, então digamos que eu tinha o window, agora eu tenho, e também tinha X window, PM window, e agora eu tenho icon window. E aí eu tenho um icon window, que é um cara que herda de window, mas eu tenho que colocar aqui ele no estilo X, que é um estilo de interface, e tem que colocar ele no estilo PM também, que é outro estilo de interface. Então, aqui, ó, você está reparando que você começa a ter a proliferação de classes, você está começando a fazer combinações de classes. Quando você, na verdade, tem uma hierarquia, que é a hierarquia window, né, dos tipos de janela, e você tem um outro que é para a implementação dos estilos de interface. Como é que fica para você separar essas duas hierarquias e trabalhar com o bridge, né? Então, você tem duas hierarquias aqui, ó. A hierarquia do window
tá? Onde eu herdo lá o icon window, eu posso ter um outro window lá que é transient window, tá? Tudo que for o window, né? O tipo de window você vai colocar aqui. E as implementações do window, que é, eu implemento esse window com um estilo de interface, implemento esse window com outro estilo de interface, fica do outro lado. E a gente usa aqui o bridge para você delegar a execução das operações para a hierarquia de implementação. Então, o que você tem aqui? Ó, por exemplo, o window tem desenhar um texto e desenhar um retângulo. Aqui o exemplo de código colocado pelo Goff é desenhar um retângulo. O que é desenhar um retângulo? É pegar a implementação do window e desenhar 4 linhas. Tá, beleza. Até aí tudo bem. Só que, como eu usei o bridge para mandar a execução para esse lado da hierarquia, quem for o cara que tiver aqui nesse atributo, que for uma classe concreta, vai ser o cara que vai ser chamado por essas chamadas que estão aqui no método window. Tá? Então, repara, o window implementation é abstrato. Tá? Dev draw text, dev draw line. Tá? Esses caras são abstratos também, eles são implementados aqui nas classes concretas. Tá? E aí, aqui você tem a implementação concreta com, por exemplo, o estilo da linha e o estilo do texto. Tá? Esses caras aqui, ó, por exemplo, o cara concreto, ele pode, desse lado aqui da hierarquia, ele pode fazer chamadas aos métodos da classe abstrata, mas que são concretos também, tá? Então, assim, o cara draw border, ele desenha um retângulo, depois desenha um texto. Ou então, draw close box, a caixa de fechar, né? Ele desenha ali um retângulo. Então, assim, as coisas que são chamadas aqui, elas sobem até o topo da hierarquia e depois atravessam o bridge através das chamadas nesses métodos. E aí, por conta aqui de implementação desses métodos abstratos, descem aqui para as classes concretas. Bem, tem um outro vídeo com a implementação em Java, né? Não está nesse vídeo. E tem aqui um exemplo, um exercício proposto, que é a implementação do bridge para um botão de ligar, operação de ligar e desligar, que pode ser utilizado por diversos dispositivos, por exemplo, a televisão, rádio, computador. E aí você vai ter aqui a hierarquia abstrata, que pode ser a hierarquia do botão, e você vai ter as implementações para vários dispositivos. Então, aqui um exemplo para você poder utilizar o bridge.